Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este, que é o 22º domingo do tempo comum do ano B. E o texto de hoje se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 4, e nos diz assim: Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-os, vivais, e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos, como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Vamos buscar entender bem essa leitura, porque alguns detalhes delas podem parecer até escandalosos para algumas pessoas. No início a gente vê aqui a figura de Moisés, um personagem central aqui do Pentateuco, né? E ele vai dizer que Israel tem que ouvir as leis e os decretos que ele está ensinando. A palavra ouvir, o verbo ouvir, é sempre muito cara dentro do Deuteronômio, né? Porque, na verdade, o primeiro mandamento, que a gente costuma dizer sempre que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele, na verdade, começa com um mandamento anterior, que é ouve Israel. Então, na verdade, o primeiro mandamento que Deus coloca para o povo é que eles precisam aprender a ouvir. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a vontade de Deus. E é interessante saber que naquele tempo, né, a vontade de Deus se confundia, ou podemos melhor dizer, era exatamente sinônimo da lei, dos decretos. Ou seja, Deus falava por meio de Moisés, Deus falava por meio dos profetas, que traziam para o povo regras de vida, né? E essas regras, ao invés de a gente imaginar que são prisões, né? Parece que prendendo as pessoas e a religião acaba sufocando o povo, nunca foi assim. Na verdade, essas leis geralmente elas buscavam proteger aqueles que eram mais indefesos, buscavam proteger aquele que muitas vezes era excluído da sociedade. Então elas traziam ali, não é, a visão de que Deus queria trazer dignidade de volta para o povo. Então sempre foi esse o conceito. Não é à toa que o próprio Moisés vai dizer: se vocês fizerem isso, vocês vão viver, né? Tanto porque geraria dignidade, como acima de tudo se cumpriria a vontade de Deus. A vida verdadeira não consiste em viver gastando seu dinheiro, esbanjando fama e por aí vai. Mas a vida de verdade consiste em buscar fazer a vontade de Deus. A alegria verdadeira consiste em fazer a vontade de Deus. Então, a gente precisa colocar isso em prática ainda hoje, né? A gente só vive de verdade quando a gente está vivendo aquilo que Deus tanto sonhou para a gente. E ao mesmo tempo, aqui também diz no texto, que é a partir do cumprimento destas leis e decretos que se poderia tomar posse da terra prometida. Então só se tomaria posse da terra se nós cumpríssemos antes aquilo que Deus tanto sonhou para a gente. Só que ao mesmo tempo, Moisés acrescenta para o povo: vocês não podem nem acrescentar algo, nem tirar nada aquilo que ele está falando. Mas é para guardar os mandamentos. E esse versículo por si só tem um grande sentido, né? O que é guardar os mandamentos? É preservar. Preservar de quê? Aquele povo ia passar por muitas terras. E, obviamente, os mandamentos eles iam passar de geração em geração, e a grande chance é que deturpe-se aquilo que é falado. Então Moisés fala: olha, não modifiquem, não alterem, não tentem aqui, né, dar aquele jeitinho brasileiro, como a gente fala aqui no Brasil, né? Jeitinho brasileiro de fazer alterações, adaptações. Não. Eles estão aqui, ponto final. Não deve ser alterado o seu sentido base, né? E aí depois ele fala no versículo 6 que é para guardar, ou seja, não deturpar, e pôr em prática. Então são coisas que não estão desassociadas. É preciso, obviamente, preservar de mudanças, de alterações, mas ao mesmo tempo é preciso colocar em prática. Por quê? Ele justifica.
Na verdade, nele está a vossa sabedoria e inteligência. E segundo Moisés fala, as nações vão reconhecer que a nação é sábia e que a nação é inteligente. Amados irmãos e irmãs, a nossa sabedoria, a nossa inteligência não está nos cursos que a gente faz, não está porque a gente é teólogo, não está porque a gente já leu o catecismo não sei quantas vezes, ou a Bíblia não sei quantas vezes, mas está quando a gente guarda bem aquilo que Deus quer, mas também ao mesmo tempo colocamos em prática. São duas coisas que não podem andar desassociadas. E aí é interessante que a gente vai ver que as pessoas vão perceber isso em nós, né? Porque a vontade de Deus ela é soberana. E aí depois diz assim, qual é a nação cujos deuses lhes são tão próximos? Você vai estranhar, mas José Lucas, deuses? A gente não só acredita em um único Deus? Então, eu preciso te contar uma coisa que muita gente não sabe, né? No decorrer da jornada bíblica, a gente vai percebendo que parece que tem alguns momentos em que o povo de Deus era politeísta, acreditava em muitos deuses. E isso, pouco a pouco, vai sendo melhor definido na Sagrada Escritura, até o ponto de que Jesus definitivamente diz, só existe um único Deus. Mas, dentro desse aspas, politeísmo que parece que o povo tinha, a grande crença era a seguinte, Deus, Javé, Deus do povo de Israel, ele era maior do que todos os outros. E ele tinha uma característica que não se comparava a nenhum outro Deus, que era um Deus próximo e, ao mesmo tempo, um Deus justo. E é com isso que eu finalizo o vídeo. O nosso Deus, ele tem essas duas características que muitas vezes é por nós negligenciada. Deus, ele é um Deus próximo. Ele está tão perto, mas tão perto da gente, que nós podemos rezar todos os dias, falar com ele todos os dias, inclusive comungá-lo na Santa Missa. E quantas vezes parece que a gente está andando com Deus que é estranho a nós. A gente não conversa com ele, a gente não reza. A gente começa a achar que ele está longe, que nos abandonou, que ele não nos escuta. E o nosso Deus, repita, é um Deus próximo. É um Deus que se une a nós. É um Deus que está perto de nós. É um Deus que caminha conosco. É um Deus que segura a nossa mão. Sabe? E a gente precisa viver diante dessa realidade. Eu tenho um Deus que está próximo a mim. Não é um Deus que está distante, que só aparece vez ou outra, mas é um Deus que sempre está junto de mim. E ao mesmo tempo, ele é um Deus justo. Ou seja, é um Deus que olha a causa do oprimido. É um Deus que olha o menos favorecido e age em favor dele. Esse aqui é um dos conceitos de justiça perante a Bíblia. Que nós possamos então, à luz desse texto, renovar, voltar ao primeiro amor, podemos dizer assim. Eu tenho um Deus próximo. E se ele é tão próximo de mim, o que é que eu estou esperando para me relacionar com ele? E que também a gente coloca na nossa cabeça, é preciso viver os mandamentos. Eles me trazem vida. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.